Hoje vamos iniciar o nosso café filosófico com a questão 309 do Livro dos Espíritos. E a questão é a seguinte: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? E alusivo a essa questão, a gente vai ler o Filosofia Espírita, ditado por Miramês e psicografado por João Nunes Maia, o capítulo 3, alusivo a essa questão, 309 do Livro dos Espíritos, veste imprestável. E vamos finalizar esse nosso café filosófico com o livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditado pelo Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. A questão 24, aceitação. E essa questão é referente à segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 7. Entende o que eu digo? E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. E assim, hoje vai ser esse o nosso banquete espiritual, que todos nós possamos compreender para botar em prática todo esse manancial de informações. Muita paz a todos. Para iniciarmos a nossa reunião de hoje, vamos ver se nós conseguimos ouvir uma fala do Jorge Andréia, falando sobre ciência, espiritismo, ciência, filosofia e religião. A publicação do primeiro livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, data de 1857. Mas na entrevista que você vai assistir agora, Dr. Jorge Andréia destaca a coerência e a atualidade do Espiritismo. Eu acho que ele, na Terra, ele mandou os seus embaixadores. Então nós vemos, através da história, uma série de embaixadores notáveis. Vamos colocar de milanos da época pré-cristã, Zoroastro, mas vamos colocar os mais expressivos, Buda, Lao Tse, Confúcio, isso tudo numa época de 600 anos antes de Cristo. Então esses indivíduos nos deram uma lógica e uma essência religiosa muito interessante, que a essência do budismo é muito bonita, com as suas 4 verdades, o seu caminho óbvio, que são 8 caminhos, etc. Mas Jesus, quando chegou, ele fez uma síntese desse processo e colocou no centro disso, integralizado, o amor, e deu um exemplo. Então ele foi um indivíduo notabilíssimo. Eu vejo o cristianismo como uma síntese formidável desse processo ao completar. Se nós olharmos, por exemplo, toda aquela beleza filosófica da época helênica, da Grécia, de Pitágoras, até mesmo Aristóteles, etc., nós vemos que foi um período notabilíssimo de formação de quê? De ideários, de religiões, de condições. Isso tudo foi preparando as civilizações para receber o cristianismo. E o cristianismo purificado, o homem não aguentou tudo. Então começou a divergir, como aconteceu com o budismo. O budismo hoje tem mais de 2.000 seitas e tudo cheio de liturgia. Mas o budismo inicial não tinha liturgia nenhuma. Como o cristianismo inicialmente não tinha liturgia nenhuma. Era um processo de amor e de, vamos dizer assim, de introspecção, de busca interna de um Cristo que vive em cada um de nós. E que nós nos perdemos muito nisso. Mas que a civilização atual, nas suas grandes transformações, está exigindo essa busca. A doutrina espírita veio para isso, que foi a coordenação desse processo sintético. O cristianismo é a síntese de todos estes conhecimentos que levam o homem ao bem. Dentro do movimento espírita, existem grupos que, como o senhor também disse, escolheram alguns caminhos diferentes. E dentre esses caminhos diferentes
existem aqueles que questionam o caráter religioso da doutrina espírita. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu vou dizer a nossa opinião. A doutrina espírita se equacionou primeiro em quê? Na filosofia. Nos porquês. E a filosofia é a ciência dos porquês. E esses porquês precisavam ser experimentados. Entrou a ciência espírita. Mas no decorrer deste processo, existiria o quê? Um lastro fabuloso de amor. Um lastro de equilíbrio. Um lastro de atenção. É este decorrer desse lastro de atenção que deu aos devotos e trabalhadores dentro desse processo o estado de religiosidade da doutrina espírita. A religião espírita é uma consequência desse processamento na razão humana. Eu não compliquei, não. Então eu acho que tanto que quando Kardec escreve na Revista Espírita, se não me engano, no segundo volume, que tem assim a religião, a doutrina espírita não é uma religião. Está escrito lá. E depois diz por quê? Porque ele diz que não é uma religião constituída, vai explicando aquilo tudo e dizendo que é um estado de religiosidade. Nas suas palavras é isso. É um estado de religiosidade. Então a ética desse processo é que é o processo religioso da doutrina espírita. Por exemplo, se me perguntar se eu sou religioso, eu me acho profundamente religioso. Por quê? Porque eu procuro trabalhar a filosofia dos experimentos da doutrina espírita. E eu me considero, mas não estou dizendo que eu seja, é diferente. É uma questão, quer dizer, é um caminho que eu estou buscando. Há coisa mais notável do que os cientistas que se devotam a um trabalho pela humanidade e que excluem os rótulos religiosos e que são considerados agnósticos? São os maiores religiosos do mundo e devotos do mundo. Esse é o caminho da doutrina espírita. A doutrina espírita é holística. Esta posição foi que o Kardec nos deu. Se nós temos a estrela da ciência. Bem, então, ele prossegue ali, né, nessa fala, e o Jorge André é fantástico, a gente fica emocionado, ao mesmo tempo a gente recebe esclarecimento, e, enfim, eu sou fã do Jorge André. Mas vamos agradecer a Deus, né, por essa manhã, por nós estarmos aqui reunidos para o nosso estudo dominical, né, para o nosso café filosófico, nessa busca do conhecimento. Nós ainda estamos naquela fase, né, que relacionou ali da descoberta dos porquês. Nós estamos nos porquês, né, na parte filosófica ainda, mas a gente sabe da importância de cada segmento da doutrina espírita para a nossa formação humana, que essa é a nossa busca, esse é o objetivo desse nosso encontro da manhã de hoje. A nossa imensa gratidão a Deus, a Jesus e a esse tanto de amigos, né, encarnados e desencarnados, que passam por nossas vidas, fazendo ponte, né, nos levando até o bem-estar que é o que nós almejamos. Nos lembramos dos companheiros que estão lá fora, são tantos, passando por tantas dificuldades, né? A gente olha de uma forma racional, a gente entende da necessidade desses momentos difíceis que todos nós encontramos, porque é através deles que nós alcançamos a nossa libertação. E continuamos agradecendo, porque Deus nunca nos falta, né? Nessas horas sempre tem almas amigas para nos acolher, para nos acalentar. A água que está, pedimos, se possível for a fluidificação, se no ambiente, se no grupo, tiver alguém em processo de enfermidade, quem sabe no transcorrer da reunião, não venham amigos espirituais, médicos espirituais, dentro do nosso merecimento, trazer a medicação que precisamos. E, sempre agradecendo, vamos partir então para o estudo da manhã de hoje. Questão 309 do livro
para fazer a leitura. E depois o Carlos, no livro Filosofia Espírita, dá uma continuidade. Então, vamos à leitura. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 6, da vida espírita, a questão 309. Como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Como veste imprestável que embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela? A. Que a sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição. Quase sempre se conserva indiferente a isso a uma coisa que em nada o interessa. Esse desdobramento aí, nessa pergunta A aí, né? Certo. Isso aí traz muita preocupação a muitas pessoas, né? Como é que vai ser na hora do desencarne, né? Como é que vai ficar meu corpo? Então, alusivo à questão 309, vamos ao livro Filosofia Espírita, o título Veste Imprestável. O espírito sendo evoluído diante do corpo que deixa no ato da desencarnação, curva-se a ele com profunda gratidão pelo aparelho que lhe serviu para o desempenho de sua programação na Terra. Nunca fica pensando nele com saudade, por saber que ele já não lhe pertence, devolvendo à natureza o que lhe foi emprestado por misericórdia divina e que, terminando a sua tarefa, veste imprestável. É interessante que aqui ele já põe uma conotação de gratidão, coisa que na leitura ali fica assim uma coisa meio assim indesejável, né? Assim a carne em decomposição volta ao seu primitivo estado de energia, desagregando-se em busca de novas atividades, sob a orientação dos benfeitores da eternidade. O espírito elevado considera a roupa física que deixou como uma dádiva de Deus para o seu despertar espiritual e nunca sente repugnância pelo estado da roupagem que acaba de devolver ao celeiro maior, que é a natureza, pois ela se encontra em plena transformação dos elementos da vida pela vontade do Criador. De certo modo, a alma sente-se feliz de livrar-se da carne, quando a compreensão domina os sentimentos. Ela sabe e a certeza ocupa sua mente de que está avançando cada vez mais para a sua libertação espiritual. A lei da reencarnação nos mostra que as vestes carnais são instrumentos de ascensão do ser pensante e que são inúmeras, por vezes incontáveis, por mudarem de feição nos muitos mundos em que deve habitar. Essa comparação da matéria, né, do corpo físico com a roupagem, né, com as vestes, é bastante grosseira, né? Porque você acabou de falar aí, né, que o Miramês, ele valoriza, né, esse corpo físico, porque ele realmente é um trampolim, né, pra gente. Mas essa comparação é muito, muito interessante, né, porque quando você utiliza a tua roupa, né, e ela se desgasta, né, você tem que se livrar dela, né, você tem que buscar uma outra, porque ela já não está te servindo mais. Então é uma semelhança bem, né, uma comparação bem legal, uma metáfora bem... O complicado nessa visão do espírita é você tentar mostrar isso para uma pessoa de outra religião. Esse lado, sabe, lindo de uma transformação progressista
Desculpa, é pior quando você tenta mostrar para o sujeito que está dentro da doutrina 10, 20, 30 anos. Essa semana eu rodei sexta foi ontem pela manhã, eu rodei com uma vendedora, a gente foi no central de compras e depois, a gente vindo, ela começou a falar sobre religiosidade e eu mostrei a minha visão, o problema de você trabalhar essa sensibilidade de quem é você no meio e trabalhar esse aprimoramento na educação, no falar com o próximo, né? No interagir e trabalhar essa ira, essa necessidade de a gente colocar até na violência o nosso ponto de vista. Aí eu assinalei pontos e tal. Aí depois da conversa, no final, não, Carlos, a tua visão é diferente. Eu acredito que só tem dois mundos, o céu e o inferno. E na Bíblia diz isso, aquilo, a Bíblia diz isso e aquilo, a Bíblia diz isso e aquilo. Eu falei, você acha que o Criador de tudo e de todos erra? Criou mal quem foi ou fez aquele projeto, criou aquilo e faliu no final porque deu errado? Não, a culpa é nossa, mas quem criou? Quem foi o Criador? Se eu criar um robô e ele explodir e matar alguém na hora da explosão, eu que criei o robô. Eu sou o responsável por aquela criação ali que houve um desfecho ruim para terceiro. Então, é esse lado de trabalhar os porquês e trabalhar os conceitos e trabalhar a responsabilidade que é difícil. As pessoas querem sempre passar a vez por outro na hora de assumir a responsabilidade. Então, é muito difícil mostrar esse lado, sabe? Que nós já somos um produto já predestinado à perfeição, à felicidade. Está tudo dentro de nós, mas a gente tem que trabalhar essas coisas embrionárias dentro de nós. E aí com essas doutrinas, eu até conversei com ela sobre o lado machista da Bíblia, né? Que aí eu coloquei ela falando de alguns ícones. Falei, pô, Jacó, um picareta, ela riu lá. Mas depois ele melhorou. Não melhorou não. Lá no final ele já não dá uma terrinha lá pro filho mais velho, porque teve pegava a mulher, a amante dele, isso aí é moralizado. Aí eu dei os exemplos de Ló, chega lá dois espíritos e ele dá as duas filhas para os grosseiros lá que queriam acabar com tudo, para ele se satisfazer com as duas filhas. Aí falei desses tópicos que deprime, denigre a mulher como abaixo até do animal. E aí ficam rindo e desconversam. Ficam rindo e desconversam. Aí o Jorge André vai lembrar das celebridades dos últimos 100 anos, né? A contribuição deles para... Aí vem falar de nenhum desses da Bíblia. Lao Tse, Confúcio, Buda. Eles nem sabem quem são. Nunca leram a respeito dele. Zoroastro, que era oriental, mas o lado ocidental admirava muito também. Eles nem sabem quem eram. E os apóstolos admiravam esses caras. Então você vai ver que é questão de educação, de trabalhar a inteligência. E muitos religiosos só seguiam pelo pastor, que também não leram nada sobre eles. Não entendem nada. É uma coisa mecânica, né? O cara lê aquilo ali, mecaniza. Fica uma coisa já sabe. Fala do Chico Xavier respondendo o Manuel de Mello. Cara, você deu um esporro na moral, cara. Um esporro na moral no pastor. Deu um esporro na moral no pastor. Consertou o erro dele na moral. E ainda agradecendo a ele pela pergunta que ele fez. O cara levantou aquela... É do Pinga Fogo, né? É do Pinga Fogo. Eu até coloquei no grupo. Aí ele indaga do
do Adão e Eva, essas coisas todas, né? Ele vai lá e recriminando a reencarnação, né? Aí o Chico, naquela candura dele... Não foi uma recriminação, foi uma contestação da reencarnação, ele contestou. Aí o Chico, naquela candura dele, leva o cara a raciocinar, né? Nas diversas consequências, né? Dessa crença, né? Da criação de dois seres e tal. Né? Você trabalha em cima de uma lógica, tá entendendo? É diferente da coisa mecânica do decorador de Bíblia. É muito complicado você conversar. O que tem que fazer? É deixar ele aprender em cima da doutrina deles, que depois aquilo ele vai... Que é um passo, né? Ele tem que passar por ali, como nós já passamos por ali, né? Até a gente chegar a esse momento que a gente está, né? Que a gente, quando para olhar, né, o que a gente tem ainda que progredir, a gente fala assim, pô, não andei nada. Tu imagina quando a gente estava lá na situação deles. Né? E isso aí, para você dar esses passos, isso aí tem um custo, que é o sofrimento, né? Aí o Chico sai com essa situação, né? Ó, Deus não criou a dor não, a dor somos nós que criamos, que é para a gente poder alcançar essa situação atual. Então vamos continuar aqui. Na Terra, ela é mais física pelo estado de atraso da humanidade que a habita, em relação aos mundos superiores. Comparamos o corpo com as vestes que o homem usa para se cobrir, quando elas caem em desuso. Os conhecimentos espirituais que já se adquiriram vão ficando envoltos nos rotos panos e, por isso, alegre-se-á o espírito quando tiver que devolver seu corpo ao lugar que pode aproveitá-lo pelas mãos do agente universal, que poderá transformá-lo em utilidade comum a animais, plantas e departamentos diversos que assistem à natureza. Nada se perde na criação de Deus. O que parece estar se acabando aos olhos humanos, aparece aos olhos espirituais renovado para melhor servir. O que está... Como é que Nada se perde na criação de Deus. O que parece estar se acabando aos olhos humanos, aparece aos olhos espirituais renovado para melhor servir. Mas há espíritos envolvidos de tal forma na ignorância, obstinados nas rotas vestes de carne, encontrando-se agarrado nos nos restos mortais, como dizem-lhes, vivendo dramas indescritíveis no próprio campo santo, perdendo tempo, porém, armazenando lições para o porvir, qual o mendigo nas ruas, cuja mente se encontra quase paralisada em duras provações. A nossa reunião na reunião de ontem, na parte mediúnica, cara, eu tentei passar a visão que eu tenho, que às vezes eu tenho até dificuldade de passar o que eu estou vendo para relatar, né? Então, falei para o Carlos, né? Estava sempre um grupo de espíritos, alguns sentados, outros acocorados de cópora, né? Outros deitados, numa situação igual a gente vê mesmo a população de rua, sabe? Mas estava todo mundo reunido ali. E me parece que o que o mentor espiritual queria passar é da importância da prece, né? Porque era um ambiente muito escuro, e de vez em quando aparecia aqueles clarões feitos com raio. Aí o amigo espiritual orientou que aqueles clarões eram preces que as pessoas faziam e que por algum processo chegava até lá, dava aqueles relances, aí um olhava para o outro espantado, porque nem eles sabiam o que estava acontecendo ali. Aí você até falou, né, que são pessoas que viveram aqui na Terra e que não foram muito egoístas, que só pensavam em si mesmos. Então quando chega do lado de lá, você fica nessa letargia, né? Ainda agarrado, como ele está dizendo aí, ao teu corpo físico, né? Entendeu? Você não se desvencilha. E naquilo ali eu notei, no meu particular, no meu dia a dia, a diferença entre a minha prece ao dormir, que às vezes eu nem faço, na aceleração do momento que eu venho e tal, e a prece da manhã, que quase sempre eu faço, e de uma forma mais pessoal, mais única, mais solitária ali. A diferença é muito grande. A de manhã eu saio aliviado. A da noite, às vezes, nem sinto aquela
aquela limpeza Não vejo espiritual. um cansaço que faça. Não, e isso tudo a retidão na hora, a concentração do que eu quero. Como coisa à noite, eu não consigo ficar sozinho. Estou com a minha esposa ali, às vezes tem filho e tal, eu não consigo estar sozinho. De manhã eu estou sozinho. Eu subo para o meu terraço, vou lá fazer meus exercícios e antes eu faço a minha prece. E aí eu estou sozinho. Ali eu sinto que quando eu termino purificado. À noite, coisa que à noite eu não consigo. Isso tudo é o direcionamento, o interesse de estar ali e a limpeza de você estar falando de forma honesta, clara e sem medo de que está projetando uma personalidade religiosa ou devota ou nada. Sempre quando tem alguém, você fica muito preocupado pelo meio. Quando você está sozinho, você não está preocupado pelo meio. Você está preocupado só com a comunicação entre você e o Criador. Então, eu acho que é por isso que eu sinto uma pureza tão grande quando eu faço a prece da manhã. E uma limitação. E às vezes não vejo nada na prece noturna. E que as suas vestes, como quilombos, desintegram-se no seu corpo, que parece querer libertar-se por direito da escravidão imposta pela incapacidade espiritual de quem a veste. O corpo, de certa forma, empana as qualidades da alma, mas também educa em vários sentidos. E pois uma troca onde a matéria serve ao homem e o homem fornece um influxo à matéria. Devemos estudar mais a vida, meditar mais em Deus, viver mais com Jesus para compreendermos com mais eficiência a ciência de viver. Depois que se liberta do corpo, o espírito, com a devida gratidão, passa a não se interessar mais por ele, porque dali em diante tem que saber cuidar de sua veste como se for a sua filha, na santificação do amor, no reino que ele passa a pertencer. E finaliza assim: olhar para trás é petrificar a esperança. Enquanto estagias na carne, é preciso que tenhas zelo por ela, que cuides dela como instrumento que Deus te concedeu para a tua própria felicidade, que a ames na faixa em que ela se encontra, porque o amor é vida em todas as dimensões do viver. É muito legal isso. É interessante, ontem minha mulher fez falando que meu corpo está muito flácido, né? Aí falou que a minha bunda está meio mole, caramba. Eu falei, eu também sei disso, mas eu estou fazendo muitos exercícios para o membro inferior, que daqui a pouco vai melhorar. Aí eu falei, depois de 1 ano fazendo exercício, ele vai começar a se consolidar e depois vai ficar muito melhor no passar até 2 a 7 anos. Então, aí depois que morreu o assunto, não falou mais nada, e eu fiquei assim, é muito legal ter esse lado empreendedor de um corpo que você está indo para o lado senil. Tu não está indo para o lado jovial, mas tu está entendendo que conservação, tudo é um estágio de atitude, querendo essa conservação. A minha doença, que se eu entro para esse lado deprimente, ruim, ia cada vez me levando para o buraco. Mas quem estava levando para o buraco era a doença? Não, era a minha consciência falida e aceitando essa falência. E a gente entendendo que isso tudo são estágios de aprendizado, para que a nossa consciência saia desse estágio primeiro, antigo, ultrapassado,
e cresça para estágios mais modernos, mais atualizados. E que isso não fique só no lado consciencial, trabalhar isso na atitude, entendendo que eu vou fazer o meu mundo, eu vou fazer como eu serei ali na frente, porque o meu mundo hoje é o resultado do passado. Então a gente tem que entender isso tudo, não só nesse lado físico ou extrafísico, em tudo, no lado, como eu disse o Andréas ali, que a doutrina espírita uninda esse lado holístico, quer dizer, universal, dos dois lados, do verso e do uno. Então a gente vai entender o que é esse lado universal. Então, quer dizer, a doutrina espírita explica isso de uma forma tão legal. Aí quando você conversa com pessoas que estão ainda engessadas numa mensagem de 5.000 anos, de 2.000 anos, fica assim, falar o que para essa pessoa? 75% acho que da doença física ela está aqui, né, Carlos? No cérebro, né? Se você conseguir ter o controle disso aí no cérebro, você consegue levar tranquilamente a tua doença. É só ter o controle cerebral disso aí. Né? Só que é o seguinte, o cérebro trabalha sendo alimentado. Depende do tipo de alimentação. Não, mas aí é que tá, alimentado não é a comida que eu estou dizendo, não. Estudo. Não, isso é o que eu estou te falando. Estudo. Aí é que está. As pessoas estão se alimentando mal. É. Quando eu começo a falar de esse lado, o problema é que você está escolhendo da Bíblia, de falar e o problema da Bíblia é a interpretação também, né? Depreciar a mulher e tal. Eu falei, isso tudo hoje está ultrapassado, mas há 2 a 5.000 anos era o ápice da moralidade. Então a gente tem que entender esses estágios de tempo e de atuação, de interação que está ali. Hoje, aquilo ali é uma aberração. Então, as pessoas leem e querem se comportar daquela forma. Aí eu expliquei para ela, lá está dizendo que Ló saiu de Sodoma e Gomorra e vai habitar uma caverna, uma gruta com as 2 filhas. E Ló enche o pote de vinho, coabita, induzido pela filha, diz aí, né? Relações sexuais com a mais velha e depois com a mais nova. Imagine um cara que mora lá no Nordeste, que tem o teu vizinho a 1 quilômetro ou 10 quilômetros de distância, e que a mulher dele já está decrépita e as filhinhas estão lá no auge. Lê uma mensagem dessa. Fora isso, acumula-se mais ainda os espíritos que estão ali com raiva do cara, de atitudes atrás. Qual é o final dessa situação? É por isso, Carlos, que antes da gente criticar o que está acontecendo aí no momento, né, que foi o fato da semana, né, o estudo da criança de 10 anos. Antes da gente emitir qualquer opinião, a gente tem que... Isso está na Bíblia. Aí as pessoas, não, que isso, que... A gente tem que ver qual é o cunho moral para hoje, não para ontem. Religiosos invadem a casa da avó da criança, entendeu? Chamando de criminosa, de não sei o que lá mais, de assassina, para evitar o aborto, não sei o que lá mais. Mas, muitas vezes, induzidos, né, guiados por cegos. Lógico. É muito complicado você ler sem ter essa atualização de conceitos. É muito complicado você ler uma Bíblia de uma forma a estar estacionado na ignorância. Aí, é muito complicado falar com você de religião. Você sabe de uma coisa? O Espiritismo, ele, como disse aí o autor, ele não se baseia muito na parte religiosa, mas filosófica. E vem notar que muitas coisas na própria Bíblia, ela tem uma interferência em que as pessoas não se despertam. E por não despertar, aquele que eles tentam passar as mensagens, eles passam,
do jeito que ele leu, mas não passa do jeito que a moral cristã pede. Se formos pesar na balança vamos dizer, adulterações, as anarquias espiritual daquele pessoal anterior para o nosso, aí vamos ver que o sistema moral, ele nasceu mais do reconhecimento, vamos dizer, de Cristo para cá. E assim mesmo, de Cristo para cá, mas não foi respeitado logo direto. Houve ainda aquelas fases do Nero, do Calígula, que esse pessoal naquela época não tinha a mulher como uma cidadã, mas sim como instrumento, a não ser aquelas que eram da burguesia, né? Era da corte, tinham um certo respeito. Então, se for falar, vamos dizer assim, moralmente, o pessoal acha até você, ou a mim, ou outro assim, um herege. Mas a verdade é que até no meio espírita te incentiva a trabalhar o lado religioso, a ler a Bíblia de uma forma santificada. E eu comprei os livros ditado pela própria médium, psicografada pela própria médium, que no livro do Luiz Sérgio faz uma apologia a ler o Antigo Testamento, sabe? Aí eu comprei os livros, eu até parei um pouco, porque eu só vi coisa que não contribui em nada, sabe? O espírito Cecília, que leu, ela mesma, eu compro a ideia dela, que vem mostrando ali, sabe, um lado inferior, um lado pequeno. Não sei se todos os livros estão dessa forma, mas os primeiros vem falar desses ícones de uma forma tão atrasada que eu fico assim. É como se eu fosse um idiota, lendo aquilo e achando aquilo belo, bonito. Quer dizer, eu parei no terceiro livro, acho que Levítico, e falei, caramba, até agora eu não aprendi nada. Até agora eu não vi nada assim, pô, legal. Eu vi os religiosos egoístas, com uma sexualidade animalesca, e você vai ver ali, o que eu vou tirar? Aí eu vou dizer, eu vou transferir ali, no mesmo período da época. Vai ler Lao Tse, vai ler Confúcio, da mesma época. Tu vai falar, caramba, que coisa linda. Caramba, que naquela época, que 600 anos antes do Cristo, o cara tinha essa consciência, como é que a humanidade ainda está nesse estágio atrasado. Mas o Jorge André deixou bem claro ali, né, cara? Você ter uma religião é uma coisa, a religiosidade é outra, é bem distinta, né? Assim, você leu o autor de vez em quando você traz aqui O Hamed? Não. Sim, o Hamed, sim, essa linha de raciocínio do Ramatiz do Hamed Miramês é importantíssimo, é muito legal. Eu ia trazer um livro do Miramês, mas aí eu falei, pô, não sei se vai cair nesse lado e no final cai. O Miramês ainda vai um pouco pro lado religioso, mas o Hamed e o Miramês, o Ramatiz. Não, o Ramatiz vai um pouco mais pro lado religioso. Religioso. O Hamed não, o Hamed é filosofia pura. E psicologia. É, psicologia. Mas eu digo assim, você tem outros autores dentro da doutrina espírita, o pai da Heloísa Pires, o Herculano Pires. Essa turma aí é uma leitura que você faz e que agrega, soma, entendeu? Agora as pessoas, sei lá, ficam muito presas ainda. A gente está falando de transformação, né? O cristianismo surge para fazer, não uma correção, mas seria uma evolução do que se aprendeu ali no Antigo Testamento. Vem o Espiritismo para fazer o quê? Né? Para te ajudar a entender o Novo Testamento. Entendeu? Então você tem que ir se atualizando. E dentro da doutrina espírita, né, a gente que já vem aí de centro espírita há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, a gente vê que muita coisa evoluiu, mas ainda tem as pessoas muito presas à vaidade, ao orgulho, a essa casta que se criou dentro da doutrina espírita, essa coisa de separação, o que me deixa muito irritado, entendeu? Aquele lado, vamos dizer assim,
de regulamento ali dentro da Federação Espírita Brasileira. Quase que é um dogma, né? Ou você cria dogma, você cria personalidades, aí tem personalidades aí, todo empolado. Me desculpa, eu tenho o Divaldo Franco é uma pessoa que... Mas as palestras do Divaldo, meu Deus do céu, é uma empolação. O outro menino, o Raul Teixeira, já é mais pé no chão, né? Aí você vê o Haroldo Dutra também, diferente do que tem um nome, o artista, aquele ali já fala uma linguagem, né? Então é muita verdade, cara, muita coisa que podia se jogar fora. Aí eu li aqui, eu trouxe aqui o do Hamed, né? Um modo de entender, uma nova forma de viver. A lição 24, aceitação, que é um resumo do que a gente leu aqui. Só mais um detalhe, né? Já que você tinha tocado nesse assunto aí, você quer ver uma diferença? Você vem nas nossas reuniões aqui, não estou querendo engrandecer, e você vai em determinadas casas aqui próximas, aqui vizinha, espírita, entendeu? E até algumas filiadas à federação, dentro aí da organização aí, que você vê uma diferença grande, cara. Você não tem essa possibilidade do diálogo. Aqui todo mundo é igual, aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Carlos falou isso quando foi lá no... Fala jaqueta. Não é, Carlos? Fala jaqueta. Pô, é isso que eu estou procurando. Então vamos lá, lição 24 do livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Aceitação. E começa aqui com um versículo da carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. Timóteo era o que ficava geralmente nas igrejas quando ele ia lá visitar Pedro, né? Então a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então vamos lá, dissertação de Hamed. Aceitar a vida que Deus te deu. Aceita-te como és. Aceita teus familiares. Aceita teus conflitos. Aceita tuas decepções. Aceita tua parentela. Aceita tuas dificuldades financeiras. Aceita as tuas desilusões, aceita as ingratidões contra ti, aceita tudo e todos, aceita atos e atitudes e faz o melhor que puderes. Aí ele vem aqui agora com o apontamento. Aceitar não quer dizer aplaudir e fazer o mesmo, mas compreender que cada um de nós tem e faz o que pode, que cada indivíduo está num grau diferente de evolução. Portanto, aceita o próximo como ele é. Tu, porém, aceita, mas trabalha em favor do teu adiantamento espiritual e autoconhecimento, e assim serás mais feliz, livre de amargores e sentimentos que te aprisionam a vida interior. Entende o que eu digo? E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Aí quer dizer, ele agora botou a mensagem do Paulo para a gente compreender de uma forma mais clara. A compreensão de Deus virá junto com a sabedoria e ela te conduzirá à aceitação plena dos potenciais humanos, desenvolvidos ou não, seja de natureza intelectual, seja de natureza espiritual e emocional. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faz sempre o teu melhor. E ele finaliza assim: com isso alcançarás vitória sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. Não fecha não, volta lá, calma. Repete isso aí, calma. Vai com calma, vai devagar. Vamos saborear. Vamos saborear. Parar aqui um pouco aqui. A gente fica emocionado, fica. Portanto, aceita-te como és, aceita teu próximo e faz sempre o teu melhor.
isso alcançarás vitória sobre teus conflitos existenciais e encontrarás o devido valor para todas as coisas da vida. É tão profundo que isso aqui é o resumo de tudo que a gente estudou sempre, né? Então a gente vai compreender que tudo é a nossa forma de aceitar e de não se deprimir, não se sentir pequeno, entender que isso aqui é um mundo comercial, é um mundo onde quem tem mais está em evidência e quem tem menos é desclassificado. Agora, quando eu me desclassifico, é que eu também estou aceitando as verdades deles. Mas tem muita gente que tem mais e não quer estar em evidência, tá? Não quer nem aparecer em evidência. Se mantém ali na sombra. Mas se mantém na sombra, ele tem Muita mais. gente mesmo. Aí Jesus fala para aquele irmão, você quer perfeição? Então vai, doa tudo e me segue. Então quer dizer, tudo é estágio de consciência. Tem muito no que aparecer, mas está trabalhando a perfeição, está trabalhando o que é primordial, que é o desprendimento. E quando a gente vê lá Buda comendo 1 grão de arroz por dia, você fica, será que é verdade? Por que ele não morreu de inanição? Será que isso tudo é conto folclórico para eu entrar nessa falência financeira ou falência existencial? Então a gente vai tentando, vai tateando as verdades em cima do que temos, para mais tarde se desligar de coisas que a gente achava que é essencial e que a gente, por forma empírica, a gente está vendo que não é essencial. Pelo menos eu trabalho assim. É uma situação, cara, que a gente, dificilmente a gente pratica, né? A gente lê, acha muito importante, muito legal, mas na prática, no dia a dia, fica difícil, né? Você olhar o outro com a dificuldade que ele tem, né? E você aceitar. Vou falar aqui de uma coisa que eu antes de ir para a reunião estava pensando lá em casa. Eu fui para subir, mas aí eu, para descarregar em cima de Denilza, mas eu falei assim, não vou subir não, tem reunião, eu vou me desequilibrar para a reunião. Denilza está há 1 mês com a piscinazinha pequenininha, né? Do garoto ali, do Luquinha, na passagem, cara, que vai lá para casa, nessa passagem daqui lá para a varanda, que é onde eu passo. Eu estou com o meu joelho muito complicado. Então eu tenho que estar segurando no galhozinho fininho da moreira para poder passar e não cair. Já umas 2 vezes já deu um escorregão ali, já desci. E eu estou há 1 mês pedindo, Denilza, tira essa piscina daí, Denilza. Não, eu botei para ela tomar banho. Se eu te falar que o Luquinha, ele está aqui em casa diariamente, ele vê. Se eu te falar que o Lucas não usou aquela piscina uma vez, nesses mais de 30 dias, entendeu? Complicado. Qual é o que vem na minha cabeça? Pegar uma faca e... Mas eu estou há 1 mês tentando entender a situação dela, que ela é teimosa, entendeu? Eu sei que tem minhas falhas, ela deve ver muito em mim, ela é até mais paciente do que eu, mas eu estou falando dentro do que a gente está aprendendo aí. Uma situação assim do cotidiano, do dia a dia, que você tem que entender esse raciocínio da pessoa, entendeu? Provavelmente ela não está vendo com a visão que eu estou vendo, ela não tem a dificuldade que eu tenho no joelho, e isso aí acontece comigo em relação a outras pessoas. Às vezes, hoje mesmo nós fizemos referência aqui aos evangélicos, né? De fato, os caras são complicados, mas ainda não tiveram essa chance dessa porção de livro que nós tivemos. Até porque muitos não se dão. O cara prefere que o outro pense por ele e ele vai nessa vida aí até não sei quando, até uma outra encarnação ou outras encarnações. Então, cara, é realmente emocionante quando você lê, porque é a condição para você dar um passo, né? Quando isso aí não me perturbar mais, né? Cara, eu já venci a mim. Não foi o outro, entendeu? Não foi o outro, eu venci a mim. E provavelmente eu vou convencer ele com muito mais facilidade, né, a não agir daquela forma que está me incomodando. E tem uma outra situação também, Carlos, que a gente sempre lê aqui nos livros aqui, que é quando você vê uma falha no outro que te irrita muito, pode crer, é o reflexo. Aquilo está dentro de você também. Pior é você ver a falha em você. Sexta-feira, quando eu pegar aquele negócio para você, estava aquela chuva tremenda, descido do BRT ali no Curral Falso. Aí naquela porta da frente, aí fica o espaço entre coisa e o ônibus. Aí para vir lá para o Cláudio, eu fui descer entre o ônibus e a estação. Não só eu, todo mundo descendo, ônibus parando, descendo gente. Aí no que eu vou descer, cara,
O ônibus estava molhado, eu escorreguei, cara. Eu dei uma escorregada, eu bati com o joelho na alturinha, o joelho fez assim, né, cara? Cara, eu só não fui lá embaixo porque um garoto pegou, opa, tu não vai não, pegou e me segurou. Eu disse, opa, vai não, volta aqui. Cara, tá pensando, eu fiquei pé da vida do garoto que ele me salvou na hora. Mas eu refleti o meu tombo em cima dele. Eu nem falei nada, eu peguei, nós subimos a rampa, desci, e pô, tá chovendo pra caramba, né, cara? Aí nós seguimos o mesmo caminho, passando pela praça, acabei de outro cara, e um senhor, passando pela praça e tudo, né, cara? Pô, cara, é muito bom você ter o tempo para refletir o teu próprio erro. Aí ele seguiu, nós atravessamos junto ali Cesário, aí eu fui ele com o Claudinho, o mercado Claudinho, e ele seguiu. Aí no que nós atravessamos a rua, eu vi aquele... Pô, cara, obrigado pelo que tu fez, cara. Foi muito bom o tempo de reflexão. Obrigado pelo que tu fez. Ele, não, faria com você qualquer luta. Faria com você. Pegou, me segurou. Cara, eu ia cair lá embaixo, cara. Eu não refleti na hora, eu fiquei tão pé da vida que eu bati com o joelho assim, cara, daquela torcida, graças a Deus que não aconteceu nada de mais grave no joelho. E eu refleti o meu ódio do garoto que me salvou, cara. Eu comecei assim, opa, volta aí, tu não vai não. Pegou e me segurou, cara. Mas pegou na hora no braço, eu caí lá. Aí a vaidade, né, Júlio? Porra, cara. Opa, volta aqui que tu não vai não. Falei assim, volta aqui que tu não vai não. Segurou meu braço e trouxe. Aí eu refleti, cara, falei assim, pô, cara, muito obrigado pelo que tu fez. Vocês querem acrescentar alguma coisa ao estudo? Elfer, Lei, Tânia, se falaram quase nada. Não, mas eu ainda falei alguma coisa da minha opinião. Agora eu gostaria de que vocês observassem, para mim, Eu tenho uma neta que ela tem 21 anos. Ela, desde os 16 anos, que ela não come carne. E então eu cheguei, o nome dela é Emilisiane. Eu falei, Emily, o detalhe é o seguinte, tu não come carne? Explica aqui pro vovô, que a mãe dela minha filha, ela é evangélica, né? Como diz aí, a outra irmã também é, e ela não é, essa Emily não é. Então o que acontece? Ela falou, você quer saber por que eu não como carne? Porque minha consciência dói. Se eu ouvir, o boi, ele tem aquele sacrifício. Eu falei, e os derivados da carne? Ela é derivado do leite, que o leite é uma coisa doada, a vaca doa aquele leite. Então, através dele vem o queijo, vem outras similares. Ela falou que isso ela ainda pega. Mas negócio de mortadela, salaminho, não pega e diz que não sente falta. Pode passar assim perto dela, eu não ligo. E, no entanto, a mãe e o pai é crente. Não, mas a religião em si não tem nada a ver, né? O Eli está querendo procurar a santidade na criança. Ela Não, eu estou querendo ver que ela está exercitando a mente. Eu, por exemplo, sou avô dela, eu não fico sem carne, eu como carne. Então eu não estou querendo vê-la como santa, mas estou querendo ver uma situação que ela já de novinha, não é ninguém que está impondo, por ela mesma ela está vendo. E por que ela conversa comigo? Porque é a única que ela sente essa condição de semelhança para poder bater um papo desse. Com a mãe ela não tem. Ele lá em casa tem 2 filhas que não comem carne por causa desse mesmo exemplo. Uma até fazia veterinária, fez um tempo, depois trancou, falou, como é que eu vou fazer veterinária e me alimentar de bicho? Então, quer dizer, isso aí é uma consciência que a juventude, muita gente... Essa galera nova agora todo mundo está seguindo esse negócio de vegano, né, cara? O Lucas também é vegano, né? E eu acho isso legal, mas é uma moda. Isso aí não é uma pureza, é uma moda. Então, entre eles mesmo surgiu esse movimento, né? Um movimento que... É um lado até legal, né? É uma evolução, mas é um modismo. E trabalhando o lado vegano e trabalhando também a moralidade, aí o resto ele arrasta, né? O problema é que eles são muito egocêntricos, não discutem conceitos e sim o ponto de vista deles. É complicado por isso. Bom, eu ia colocar uma música instrumental, mas já que a gente está falando em aceitação, a Tânia vai gostar, né? Vamos nos preparar aí para esse momento final da nossa reunião, onde nós buscamos com a espiritualidade, né, os recursos de forma fluídica, né, para que nós possamos
receber aquilo que precisamos, né, para essa carcaça física, mas principalmente para os nossos sentimentos, nos lembrando sempre dos nossos companheiros que estão lá fora. Lembrando